Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vinda ao canal Criança Talento, bem-vinda a essa nova contação de história maravilhosas. E eu te convido a participar dessa contação de história que começa hoje, dia 20, e vai até o dia 27. Acompanhe todas as histórias, se inscreva no canal, deixa seu like e vem encher o seu coração com a palavra de Deus, tá bom? Meu nome é Tia Grace e hoje eu quero contar uma história maravilhosa sobre Deus cuidando do seu povo. Para você entender como o Senhor, nosso Deus, ele cuida, ele tem cuidado do seu povo nessa terra há muito tempo, tá bom? Antes, vamos começar fazendo uma oração? Soberano Deus e eterno Pai, obrigada, Jesus, por esse momento precioso e maravilhoso de aprendermos mais sobre a Tua Palavra. Que a Tua Palavra venha ficar em nosso coração e que a gente não venha esquecer. E muito obrigado por ser um Deus tão cuidadoso. Amém! Então, vamos lá? Essa história que eu vou contar para vocês hoje está lá na Bíblia, no livro de Êxodo, tá certo? Essa história vai contar algo muito interessante. Vai falar sobre a primeira Páscoa. A Páscoa já acontece há muito tempo e ela é bem diferente do que acontece, né, no mundo agora. Ela é bem diferente de ovos de Páscoa ou de coelhinho. A Páscoa verdadeira, ela tem um significado muito maravilhoso, tá bom? Vou começar a te contar como aconteceu a primeira Páscoa, onde mostra que Deus cuida de você, cuida do nosso povo, cuida do povo de Deus, cuida da gente, né? Então, começou há muito tempo num país chamado Egito, tá? Lá no Egito estava o povo de Deus, o povo de Israel, os hebreus. Eles foram parar no Egito de uma maneira boa. Foram para lá porque eles foram resgatados, né, através de José. Mas passaram-se muito tempo lá, o povo se multiplicou e apareceu um faraó que não era muito legal. Era um faraó bem ruim, que era o rei do Egito. Esse rei faraó começou a maltratar o povo de Deus. Olha só, o povo de Deus, ele tinha que trabalhar muito e ele sofria bastante, ó. Aconteciam vários açoites, então eles eram muito castigados e tinham que trabalhar dia e noite, trabalho pesado. E esse povo de Deus estava sofrendo bastante e começaram a pedir a Deus para ser salvos daquilo, porque eles já não aguentavam mais. Então, de tanto que eles sofreram, eles pediram: Deus, nos salva desse lugar, nos salva dessa escravidão, nós não aguentamos mais. Então Deus, muito maravilhoso, ouviu aquela oração. Deus, na verdade, já vinha vendo bastante tempo o sofrimento do seu povo e o Senhor já estava providenciando um libertador. O Senhor escolheu uma pessoa muito especial, certo? Essa pessoa é o Moisés, é um homem chamado Moisés. Quando Deus o escolheu, ele ainda era um bebezinho. E nessa época, um faraó também muito mau escolheu matar todos os bebês meninos. E Moisés era um bebezinho. Então a sua mãe, muito esperta e uma mulher de Deus muito temente a Deus, ela conseguiu escondê-lo dentro de um cestinho e colocou ele no rio Nilo. E o cestinho foi pelo rio e a sua irmã Miriam foi acompanhando. Logo, quem achou Moisés foi a princesa filha de Faraó. A princesa achou lindo aquele bebezinho e cuidou dele como se fosse seu. Aquele bebezinho se tornou um homem chamado Moisés, que o Senhor o escolheu para libertar o seu povo do Egito. Moisés também ficava muito triste vendo o seu povo sofrer daquele jeito. Então, Deus falou com Moisés e disse a ele: Moisés, eu escolho você para libertar o meu povo. Então, vá até a Faraó, fale para ele que eu quero que o meu povo seja liberto. Então, Moisés foi até Faraó, aquele rei malvado, e falou para ele que ele libertasse, que Deus havia escolhido ele como libertador e ele estava pedindo para que Faraó libertasse o povo do sofrimento. Porém, Faraó tinha um coração muito mal endurecido e disse que não iria libertar o povo, que não ia deixar o povo ir, porque ele queria que o povo continuasse com ele, sendo seu escravo e fazendo grandes construções. Mas Moisés insistiu: Deus está falando comigo, peço que você liberte o meu povo. E Faraó não deixou de jeito nenhum.
Então Deus falou com Moisés sobre muitas coisas que iriam acontecer. Falou assim: Moisés, avise para Faraó que eu vou mandar grandes sinais para que ele liberte o meu povo. Se ele não liberta o meu povo, eu vou mandar muitas coisas ruins acontecer no meio do povo do Egito. Então Moisés avisou para Faraó, mas Faraó não quis libertar e continuou com seu coração malvado, dizendo que iria continuar com o povo sendo seu escravo. Então Deus realmente mandou vários sinais, várias pragas, conhecidas como as pragas do Egito. Olha, Deus transformou água em sangue, enxames de mosca, várias doenças, muitos sinais para fazer com que Faraó realmente libertasse o povo de Deus. Mas mesmo assim, Faraó, com seu coração endurecido, não quis libertar o povo de Deus. Então, o Senhor falou com Moisés e disse: Moisés, o meu povo será liberto para me adorar. Então, eu quero que você diga para Faraó que um grande mal pode acontecer, mas o meu povo será protegido. Então, Moisés falou para Faraó que Deus haveria ainda de mandar um sinal para ele libertar o povo de Deus. Porém, Faraó ainda continuou com seu coração duro que nem uma pedra e não quis libertar o povo de Deus. Faraó, vendo todos aqueles sinais, sabia que Deus estava falando com Moisés e mesmo assim não quis libertar o povo. Então Deus falou com Moisés mais uma vez e disse o seguinte: Moisés, acontecerá o último sinal e esse sinal será muito forte, porém o meu povo será protegido. Então Deus pediu para que o seu povo pegasse um cordeirinho. Depois de pegar esse cordeirinho, com o sangue desse cordeirinho, passasse nas portas de todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus tinha que passar esse sangue nas portas para que fosse protegido e que o mal não entrasse na casa do povo de Deus. Então, todos eles passaram o sangue nas portas para que fosse protegido. Esse era o sinal do povo de Deus. Logo mais à noite, quando a noite baixou, começou a acontecer algo muito ruim no Egito. Começou a acontecer a morte dos primogênitos. Era um sinal muito terrível. Olha só, a morte dos primogênitos. Ou seja, no Egito aconteceu algo terrível, que era um castigo muito pesado. Porém, o povo de Deus foi salvo por conta do sangue do cordeirinho. O mal passou por cima e não entrou na casa do povo de Deus. Assim Deus os livrou. Então, quando isso aconteceu, todos eles reuniram as suas coisas e Deus falou: podem sair. Moisés foi na frente e o seu povo foi o seguindo. O povo de Deus foi o seguindo. Então, chegando mais à frente, já seria a parte da sua libertação. Chegando lá na frente, havia o mar vermelho. E eles ficaram com medo, pensando que poderiam morrer afogados. Porém, Deus abriu o mar e o seu povo passou no meio e conseguiu chegar do outro lado. E assim foi a libertação do povo de Deus da escravidão, do povo de Deus do sofrimento. O povo de Deus estava sofrendo muito naquele tempo. Então Deus os libertou de todo aquele sofrimento, de toda aquela maldade que estava acontecendo com eles. E eles comemoraram, passaram a noite comemorando aquela libertação, pois eles eram muito gratos pelo que Deus tinha feito. Então, essa história tem algo muito maravilhoso a nos ensinar, pessoal. Que quando estamos em situações difíceis, o nosso Deus, ele nos ouve. O nosso Deus, ele não está com o ouvido tampado, ele está com os ouvidos abertos. Nós podemos falar com ele. Então, cada vez que você passar por um momento difícil, por algum momento triste, saiba que Deus cuida de você e que Deus, ele pode te ajudar nessa situação. Assim como ele ajudou o povo de Deus, o seu povo no passado, ele ajuda o seu povo ainda hoje. Em toda e qualquer situação, o nosso Deus, ele nos ajuda a nos libertar, nos ajuda a passar pelas situações difíceis.
E esse foi o relato da primeira Páscoa. Sabe o que quer dizer Páscoa? Páscoa quer dizer passagem. Foi a passagem da escravidão para a liberdade. Foi a passagem do sofrimento para a alegria. É assim que o Senhor quer transformar a nossa vida. Um dia poderíamos até ser escravos, mas o Senhor nos liberta para a glória do seu santo nome. Tá bom? Beijo para vocês, fique com Deus e até a próxima contação de história. Tchau!